Olá, seja muito bem-vindo à nossa jornada aqui por Hebreus, capítulo 4, onde nós vamos aprender o verdadeiro descanso. Esse é um capítulo muito precioso, principalmente para os dias que a gente vive, um tempo muito irrequieto, muito ansioso, muito angustiante, onde nós temos centenas de propostas que querem trazer sentido para as nossas vidas, mas no final das contas, elas todas nos frustram, né? E existe um descanso em Deus, existe um refúgio em Deus que não pode nos frustrar. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita provavelmente por volta do ano 65. Dá para a gente montar aqui um cenário, né? Possível cenário, que foi quando o imperador Nero decide colocar fogo em Roma no dia 18 de julho do ano 64, 30 e poucos anos aí após Jesus ser assunto aos céus e os discípulos serem cheios do Espírito Santo. Colocando fogo ali em Roma, onde em 2 dias, 10 dos 14 distritos pegam fogo rapidamente. Isso dizem os historiadores que foi por motivos estéticos, né? Nero queria reformar a cidade de Roma e a forma como estava não estava lhe agradando. E assim, muitas pessoas, milhares de pessoas morrem durante esse período, esse incêndio, outras tantas ficam feridas, outras tantas perdem tudo, e as pessoas começaram a desconfiar do imperador, e com isso eles decidem colocar a culpa nos cristãos que diziam que o mundo terminaria em chamas. Então dá ensejo a uma grande perseguição aos cristãos. E esses cristãos hebreus que viviam provavelmente nessa região começam a ser perseguidos e começam a se desmotivar de seguir na fé cristã. Esses cristãos que outrora eles eram fervorosos e eles já tinham passado por perseguições ao ponto de perderem os seus bens, né? E agora eles estavam de fato desanimando na fé, eles não queriam mais orar, eles não queriam mais congregar, eles estavam ouvindo o evangelho de um modo desatento, eles começaram a cair numa imaturidade, de modo que até mesmo precisavam ser ensinados dentro dos princípios elementares da doutrina de Cristo, não estavam conseguindo avançar. Então, essa carta é uma carta que o autor vem exortando esses cristãos para que eles voltem de novo à fé cristã com mais firmeza, com ousadia, com intrepidez, e que eles não retrocedam na fé em vista dessa tão grande perseguição, né? E com isso, então, ele vem encorajando e exortando. Esse é o tom dessa carta. Ele fala, olha, vocês não vão conseguir encontrar descanso fora de Cristo, né? Por quê? Sendo esses cristãos hebreus, eles queriam retroceder ao judaísmo. Porque o judaísmo, entendiam eles que eles tinham uma lei no judaísmo e essa lei foi dada por meio de anjos, né? Então, se foi pelos anjos de Deus, essa lei tem algum valor, né? E o autor tem que dizer, olha, Cristo é maior do que os anjos. Eles foram dizer, mas nós tínhamos Moisés como grande libertador e legislador da nação. E aí o autor tem que dizer, mas Cristo é maior do que Moisés, é maior do que Josué. Eles poderiam dizer, olha, provavelmente o templo de Jerusalém ainda estivesse de pé, que foi destruído no ano 70, né? Por isso, provavelmente aí nós temos esse cenário do ano 65. O autor tem que dizer, olha, Cristo é maior até mesmo do que todos aqueles sacrifícios que vocês oferecem no templo, uma vez que eles pudessem pensar, olha, ali nós oferecíamos os sacrifícios uma vez por ano, nós tínhamos um sumo sacerdote, conseguíamos o perdão dos nossos pecados, então nós podemos voltar ao judaísmo. E o autor vem dizer, mas Cristo é maior do que o sacerdócio de Arão, Cristo é maior do que todos, porque ele é a imagem, ele é o resplendor exato da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, sair de Cristo é voltar para as sombras, né? Então ele vem mostrando a grandeza de Cristo. É uma carta cristocêntrica, bem como vai exortar a nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, né? Que são verdades de salvação. Nós vivemos num tempo onde nós temos muitas narrativas, muitas propostas para termos descanso. E a estrutura, o que dá formato à vida humana, já que estamos na história, é o tipo de história que queremos viver, é o tipo de narrativa que queremos trazer para nós, é o tipo de confissão que traz sentido às nossas vidas. E para eles estavam enamorados nesse momento a voltar, a retroceder para o judaísmo, porque no judaísmo eles teriam ali
um certo conforto, um certo descanso e não seriam então perseguidos. E o autor tem que exortar que eles se apeguem com mais firmeza àquela confissão, àquela narrativa. Que narrativa? Que o Senhor da história entrou na história, né? O Evangelho é um fato histórico que traz sentido para a nossa história, nos dá uma vida para viver e é uma vida plena, apesar das tribulações que possamos enfrentar, mas é uma vida plena. Só no Evangelho a gente pode ter de fato descanso para as nossas almas. Uma vez que Deus descansou ao sétimo dia, a história humana ela encontra sentido e descanso somente em Deus. Então, nesse mundo irrequieto que a gente vive, é um capítulo muito precioso. Recentemente eu vi uma história de um rapaz que estava vendendo ali, né? Abraçou um estilo de vida, uma narrativa, uma história de vida, lifestyle, que hoje a gente tem divulgado aí em grande escala, e ele foi viver ganhando dinheiro de onde ele pudesse estar, né? E aí ele foi viver na praia e acabou daqui a pouco caindo numa depressão e ingerindo grande quantidade de álcool. Ou seja, aquele lifestyle, aquele estilo de descanso não trouxe de fato descanso, não pôde ser refúgio para sua alma começou a ficar depressiva, triste, e ele tinha que achar algum consolo na bebida e que também acabava por não ter consolo algum, apesar de estar ganhando muito dinheiro. Porque, de fato, descanso só pode haver em Deus. E é isso que nós vamos ver ao longo dessa exposição de Hebreus capítulo 4, que serão divididos em 4 vídeos, contando com essa introdução. Depois nós vamos ter mais 3 partes, então fique com a gente e vamos para a próxima.